palavra de Deus? Você ama, querido? E é gostoso demais estudar, se aprofundar nas verdades que Deus tem ali, né? Então, o livro de Josué é um livro muito especial. É a continuação do ministério de Moisés. Josué é aquele que foi impulsionado por Deus, comissionado para ser agora o grande general, o líder, aquele que conduziria o povo a entrar na terra prometida, a alcançar as promessas que Deus tinha, né? E esse livro, a gente tem alguns destaques nele. Primeiro, começa com Deus realmente fortalecendo a autoridade de Josué, aquilo que Deus tinha feito na vida de Moisés, Deus iria continuar fazendo na vida de Josué, né? As batalhas, então, a seguir no livro, a gente tem as batalhas que Josué, então, começa a enfrentar. Na próxima a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas essas batalhas, então, ele tem toda uma estratégia de entrar, né, dentro da terra prometida, e depois são as batalhas ao sul, as batalhas ao norte, e depois o estabelecimento das tribos. As tribos foram divididas em toda a terra e tomaram posse, então, da terra que Deus tinha prometido a elas. Claro que nunca, né, não foi completo, mas realmente foi, né, determinado por Deus a divisão das terras. E por fim, Josué fecha o livro fazendo um discurso sobre o futuro do povo. E a gente então tem ali um momento bem especial, onde ele vai fechando então aquilo que, a história ali da sua vida, da sua descendência. Mas hoje a gente vai ver os capítulos 3 e 4 do livro de Josué. A gente vai falar um pouquinho sobre como Deus preparou Josué para essa vitória que ele ia seguir, né? E como Deus, através da vida dele, estabeleceu marcos. Então, por isso, o título da nossa mensagem é Milagres se tornam marcos na nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, os milagres de Deus devem se tornar marcos na nossa história. Os milagres, o que Deus faz, a manifestação, aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus ministra, revela, manifesta, cura, salva, liberta, opera nas nossas vidas. Precisa ser algo importante, algo que se torna um marco na nossa história, né? Então a gente vai ter muitos versículos aqui, mas a gente vai ficar mais dentro do livro de Josué. E eu queria ir com você no capítulo 3, então, e a gente vai ler a primeira parte do versículo 1 até o versículo 6, tá? Então tá aqui para você acompanhar nos slides, mas você pode abrir seu telefone e anotar a palavra nas notas, amém, gente? Né? Tá bom? Então vamos lá? Capítulo 3, do versículo 1 ao 6, vamos lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Vamos seguir a arca. Mas mantenham-se à distância de cerca de 900 metros entre você e a arca, e não se aproxime mais do que isso, mais da arca. Desse modo saberão que o caminho que devem seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles levantaram e foram à frente. Agora o povo está diante da terra prometida. Só que antes de atravessar, de entrar na terra prometida, eles teriam que atravessar, aliás, e cruzar um rio que estava ali à frente deles, que era o rio Jordão, né? Quando essas terras eram invadidas, elas costumavam ser invadidas pelo norte, pelo sul, porque era mais fácil invadir, né, esse território dessa forma. Mas Deus, para demonstrar o seu poder, o seu milagre, Ele vai levar o povo a enfrentar as águas do Jordão. E aqueles eram os dias da primavera, eram os dias em que as águas estavam correndo com muita força naquele rio. Porque não é um rio tão caudaloso, né? A parte mais funda dele tem cerca de 3 metros. E em alguns lugares você pode atravessar ele a pé, assim, cruzar ele bem facinho. Não é difícil, mas acontece que aqueles eram dias em que o rio estava com muita força. E ele estava transbordando aqueles dias. Porque estava mais profundo. E como é que você atravessa aquele rio com bagagem, com criança, com mãe, com pai, né? Filho, bebê, né? E cavalo, e jumento, e puxando um monte de coisa.
E, né, um monte de bagagem. Pensa que eles viveram no deserto 40 anos. Agora estão diante da terra que Deus tinha prometido. Só que Deus diz para eles, vocês vão ficar diante de um rio. Né? E é muito interessante. Mas eu quero destacar nesse começo aí, a palavra de Josué ao povo. Santifiquem-se. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará milagres. O Senhor fará coisas tremendas na sua vida. Né? Para entrar naquilo que Deus tinha para eles, que Deus tinha preparado para o povo, Deus sabia que precisava trabalhar com eles. Um povo que viveu 40 anos, né, no deserto, que acabou muitas vezes se contaminando com ídolos. Né? Então, quero deixar uma frase aqui para você. Para a gente desfrutar o que Deus tem para nós, é preciso viver em santidade. Amém? Então, não se engane. Né? Não se engane com vozes que estão soando por aí. Para você viver o que Deus tem para você desfrutar do que Deus planejou para você, é preciso viver uma vida de santidade. Amém? Põe para mim o próximo slide. Né? Josué sabe que o povo precisa se purificar. E santificação é um processo na nossa vida. A gente já foi santificado, né? Aliás, purificado dos nossos pecados pelo sangue de Jesus um dia na cruz, né? Esse sangue derramado que a gente celebrou hoje, ele purifica os seus pecados, amém? Não é isso? É isso que você e eu aprendemos na palavra? É verdade. Mas quem participou aqui do seminário do Luciano Subirá aqui na quarta-feira? Então você aprendeu que santificação é um processo na sua vida, amém? Então, você sabe que na sua jornada com Deus, o seu crescimento, a sua fé, a sua vida, nós não estamos prontos, completamente santos hoje. Deus precisa fazer um processo na nossa vida. E esse processo é um processo que envolve a presença de Deus. Sim, nós fomos purificados, mas precisamos admitir que estamos nesse processo de Deus. E a palavra aí, a palavra santificação é a mesma palavra para purificação, né, no hebraico ali. Então, essa palavra envolvia um lavar, né, lavar, trocar de roupa, lavar também no sentido de tirar os ídolos que estavam no coração, que estavam na própria vida deles, né. Então, purificação é um processo que Deus faz na nossa vida através da sua palavra. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ele, a palavra de Deus te purifica. A palavra de Deus te purifica, querido. É o que diz ali em Efésios. Cristo amou a igreja, se entregou a si mesmo para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra de Deus tem vários símbolos, né? E um dos símbolos é exatamente a água. Cada vez que você se defronta com a palavra de Deus no seu momento a sós, cada vez que você está lá no seu quarto, que você ouve a palavra, que você está sendo ministrado como essa manhã, é uma oportunidade na sua vida de você ser purificado por Deus. De você ser lavado. Por quê? Porque se você permitir, o seu coração vai ser confrontado com uma verdade. Com a verdade que cura, que liberta, que te salva, que te restaura. Com a verdade que te transforma. E se você permitir que o Espírito de Deus sonde o seu coração, essa palavra vai lavar você. Outro símbolo da palavra é o espelho. Por quê? Porque quando eu me defronto com o espelho, eu vejo quem eu sou. Não é verdade? Às vezes eu não gosto do que eu vejo. Às vezes eu vejo que eu estou lá, mas sei lá, batom está fora do lugar. Está no meio dos dentes. Às vezes eu vejo que meu cabelo está, e eu não me dou conta. Se eu não tiver um espelho, não é verdade? Eu saio por aí achando que está tudo bem comigo, mas quando eu me deparo com o espelho, muitas vezes eu vejo que tem alguma coisa que está errada, está fora de lugar, não está legal. Então, esse é um paralelo também para a gente pensar sobre como é que eu e você somos purificados por Deus nesses dias. Então, eu quero dizer a você, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Você não vai experimentar os milagres de Deus para você. Você não vai desfrutar se você não decidir, não disser sim ao Senhor para uma vida de santidade. Amém? E às vezes a gente pode se iludir, a gente pode se enganar, a gente pode enganar nós mesmos, dizendo algumas coisas, não, está tudo bem, está tudo certo. Mas lá no fundo do seu coração,
Deus está ministrando a você. Está dizendo, está sondando o seu espírito. Está dizendo a você, olha essa área. E o Espírito Santo nunca vai, ele não vai arrombar o seu coração, mas ele vai ministrar constantemente no seu consciente, no seu coração, te lembrando alguma coisa. Sabe aquela pessoa, você precisa voltar lá e acertar. Sabe aquela pessoa que você feriu com aquela palavra, você precisa voltar lá e pedir perdão. Sabe aquela pessoa para quem você mentiu, você omitiu aquela verdade, você precisa voltar lá e acertar isso. Sabe aquela coisa escondida que você tem praticado, que você talvez pense que ninguém sabe que está acontecendo? Deus está vendo. Aquele momento na internet que você fez aquele clique, que te levou para aquele lugar, para aquela sala, para aquela imagem, Deus está vendo. Uma vida de santidade é aquela vida que vai levar você a experimentar o melhor de Deus para você. Eu creio que é isso, é viver em plenitude o que Deus tinha. É isso que Jesus prometeu, uma vida em abundância. É isso que Deus tem para nós. Santidade está ligado à obediência. Ao me lavar com a água da palavra, permito que Deus limpe meu coração, meus pensamentos, minhas intenções, meus desejos mais profundos. Aquilo que está guardado no meu interior. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, decida por viver uma vida de santidade. Deus te chama, Deus te convida, amém? Esse é o destaque que eu queria dar naquela primeira parte do texto, mas agora eu quero ir com você para Josué capítulo 3, do versículos 9 a 13. A gente vai caminhar aqui, né? Vai passar, vai destacar alguns versículos, eu não vou ler nem tudo, mas vamos lá. Então, Josué 3, agora do 9 ao 13. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor ao seu respeito, e saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Ele fará isso, amém? Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. E agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, né? E agora continuando ele diz, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, e a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Ao pisar nas águas, elas pararão. Oh, aleluia! Amém? Que lindo, né, gente? Essa é uma passagem paralela. Te faz lembrar alguma coisa? Sim, é uma passagem paralela àquilo que aconteceu com Moisés. Amém? É uma passagem do momento que a gente faz lembrar o momento que Moisés chegou diante do mar, né? E tinha que atravessar o mar. E aí os inimigos atrás, encurralando o povo de Israel e não tinha para onde ir. Mas é muito interessante se a gente pensar um pouquinho, né? As diferenças. Então, Deus fala ao coração de Josué o que Deus ia fazer, Deus ministra ao seu coração e ele lança essa verdade ao povo. Você tem que pensar que a gente conhece o final das histórias, né? A gente sabe o que aconteceu, mas ele lança essa palavra aos sacerdotes, organiza o povo e coloca a arca da aliança na frente. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Agora vamos falar um pouquinho desse paralelo. Quando Deus operou esse milagre através de Moisés, Deus usou, como o pastor Davi, quando estava ministrando, já falou um pouquinho atrás, usou um cajado nas mãos de Moisés. Os milagres através da vida de Moisés tinham a ver com o cajado que estava na sua mão. Mas na vida de Josué, os milagres tinham a ver com os seus pés. Aonde pisava a planta dos seus pés, era tomado como herança ao povo de Deus. Então aí a gente já vê a primeira diferença. Também, o milagre foi feito com o toque de um cajado. Ali, o milagre foi feito com o pisar dos sacerdotes. Mas na primeira vez, o milagre estava na mão de um homem. Usado, o instrumento usado estava na mão de um homem. Mas aqui, não, é uma corporação, são os sacerdotes. É um grupo de pessoas. Veja bem, Deus está mudando a maneira de agir. Em Êxodo, a gente tem um destaque para um homem, para a figura de um líder. É verdade, Josué era o líder, sim. Mas perceba como Josué está levantando também
os líderes de cada tribo. Perceba como Josué está levantando a força do ministério dos sacerdotes. Perceba como nesses dias aí, nos dias da entrada da terra prometida, Deus então está levantando, está agindo de uma forma diferente. Sabe o que eu creio? Eu creio firmemente que é isso que Deus quer fazer nesses dias. Não são mais dias de somente um grande evangelista. Glória a Deus pela vida do Billy Graham, glória a Deus pelas cruzadas, glória a Deus pelos homens que Deus levantou sobre a face da terra. Mas eu creio que nesses dias Deus quer levantar todo um grupo de sacerdotes. Deus quer levantar os jovens, não apenas mas uma porção de jovens. Não apenas um homem famoso numa mídia nesses dias, mas um exército. Sacerdotes e sacerdotisas sobre a terra. A chamada de Deus é para você, para mim. Não é só para uma pessoa. Meu amado, não fuja dos desafios que Deus colocar para você. Não pense quando aparecer um enfermo diante de você, eu preciso ligar para o meu líder. Não pense, eu preciso ligar para o pastor, vir aqui fazer oração. Não, estenda suas mãos e ore. Estenda suas mãos e creia. Deixa Deus te usar para milagres esses dias. Deixa Deus comissionar você. Deixa o Senhor se revelar através de você. Não fique esperando que alguém faça fazer por você. Meu Deus, eu vim aqui no apelo, se não me tocaram, se um líder, se um pastor não colocou a mão em mim, então eu não vou ser curado. Não, meu amado. O poder não está em mim, não está num líder vir orar por você. O poder é do Senhor. A manifestação é do seu nome. A glória é dele. Então quando Deus está vendo o seu coração, quando você toma uma atitude, sai do seu lugar, vem num altar, se quebranta, se entrega ao Senhor, a sua expectativa tem que estar em Deus, naquilo que Ele vai fazer na sua vida quando você se ajoelha aqui. Entende, amados? O que Deus está fazendo hoje tem a ver com toda a sua igreja. Nós somos um reino de sacerdotes, levantados por Deus sobre a terra. Não vamos mais ter expectativa em homens, em pessoas. Não vamos ficar esperando apenas num grande líder. Deus está levantando você. Amém? Deus está levantando você no seu trabalho. Deus está levantando você na sua casa, um homem de Deus. Deus está levantando você na sua escola. Deus está levantando uma geração. Não é apenas um homem. Não é apenas uma mulher. Não é apenas uma pessoa. A obediência não envolvia apenas a santificação, mas também um passo de fé. Um passo de fé. A obediência e fé caminham juntas. A obediência não é apenas, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, mas cada vez que você vai fazer isso, você também precisa colocar fé ao fazer aquilo. Você também precisa agir pela fé naquela obediência. Porque muitas vezes as pessoas vivem numa religiosidade. Pastor, eu não faço isso, sabe por quê? Porque minha igreja não deixa. Pastor, eu não faço tal coisa, porque não pode, a Bíblia não deixa. Não, a sua obediência tem que estar envolvida com a sua fé. Fé no sentido daquilo que você crê. Fé no sentido de se lançar no que Deus tem para você. Fé no sentido da sua jornada com o Senhor. Amém, querido? Então preste atenção, deixe o Senhor levantar a fé no seu coração nesses dias. Porque para alcançar uma vida de vitória é preciso de muita fé. É preciso muita fé, A obediência envolve confiança no que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes é difícil responder a um desafio, Me custa alguma coisa, eu vou precisar me humilhar, eu vou precisar me submeter, eu vou precisar servir, eu vou precisar fazer alguma coisa que eu talvez não gostaria de fazer. E às vezes a gente se depara com pessoas que dizem assim, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, mas sabe, pastora, eu queria começar, é pregando, tá entendendo? Eu fui chamado para pregar, mas fui chamado para limpar o banheiro? Não, para limpar o banheiro não fui chamado. Não, para servir, não, para carregar aquele irmão de carro, lá nos Cafundó, levar ele lá na casa dele, também não fui chamado.
Não fui chamado para servir lá nas crianças. Ih, criança dá muito trabalho. Não fui chamado para servir com criança. Eu fui chamado mesmo, sabe para quê? Para pregar. E não me dão o púlpito. É mais ou menos como você chegar e dizer assim, eu sinto o chamado, pastor. Sentar na frente do pastor Davi e dizer, eu sinto o chamado. Irmão, então eu sinto que eu fui chamado para pregar na Disney. É bom, né, gente? Na Disney, é bom, né? Orlando, hein, gente? Que chamado bom esse, né? Nada contra quem está lá, né? Quem está pregando lá. Mas eu estou só fazendo um paralelo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os desafios que Deus vai colocar diante da sua vida, você vai servir pela fé. Você vai servir pelo Senhor. E Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar você. Não é homem que vai levantar você. Eu faço pela fé, eu faço com resposta em obediência, eu faço para servir, para honrar. O passo de fé é sempre uma resposta em obediência. Porque muitas vezes a gente não vê, não sente, não entende. E se a gente muitas vezes a gente não obedece por causa disso. Mas Deus está te desafiando a obedecer mesmo sem entender. Mesmo sem muitas vezes compreender todo o cenário. Sem poder dizer, puxa, é por causa disso que eu estou fazendo. É por causa daquilo que eu estou fazendo. Eu não faço para ser visto, eu faço para que o Senhor veja. Eu não faço por causa de pessoas. O que você está vendo aqui na frente é só um pedacinho da minha semana. É ou não é verdade? Você está vendo aqui o que eu estou falando. E eu também não sei toda a sua semana. Mas Ele conhece a sua semana. Ele conhece o que você fez. Ele sabe se você se determinou a fazer a sua devocional esse ano. Se você se separou aquele tempo para levantar, para ler, para buscar a presença de Deus. Ele sabe se você tem feito isso, porque não é para mim que você está fazendo isso. É para Ele. É o seu compromisso com o Senhor. É o seu compromisso em obediência. E sabe, irmão, eu preciso ter fé para levantar cedo. É ou não é verdade? Eu preciso ter fé para levantar cedo. Porque no começo, quando você levanta cedo, nada acontece. Você só vai ler a Bíblia. Mas os frutos disso na sua vida, eles vão vir. Eles virão, você vai colher o fruto da sua semeadura. Sentar com uma criança pequena e ler a Bíblia para ela, no começo não tem fruto naquela hora. Ela não olha para você e diz, muito obrigada, porque você está lendo a Bíblia e está me ensinando. Não faz nada, ela vai se distrair, ela não vai olhar nada. Mas você está colocando uma semente no coração. E você vai colher aquilo. Você vai colher aquilo. Você está fazendo aquilo pela fé. Porque você ainda não está enxergando o fruto daquilo. Mas um dia você vai colher aquilo. Você vai colher aquilo. Amém? Quando você, meu amado, santifica o seu namoro, quando você diz, meu namoro vai ser santo, separado, eu não vou tocar nessa mulher, eu não vou tocar nele, eu não vou fazer aquilo que a palavra de Deus condena, eu não vou defraudar, eu não vou. Quando você decide isso, na hora é difícil, você é tentado. Eu já fui noiva, eu sei. Tem uma hora que você tem que olhar e falar, parou tudo, chega agora, em nome de Jesus, chega. Não é isso, pastor Davi? Tem que dizer o que você vai fazer. É um ato de obediência, de fé. Mas você vai colher frutos num casamento abençoado, separado, consagrado. Você vai colher frutos da sua santidade. Amém, querido? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos voltar lá para Josué, Vamos falar sobre o milagre que aconteceu. Josué capítulo 3, versículo 15 a 17. O Jordão transbordava, em ambas as margens na época da colheita. Era um momento muito especial. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca,
no meio do Jordão, até que toda a nação o atravessou, também em terra seca. Existem muitas discussões, eu estava estudando, né, sobre a distância dessa cidade, mas cerca de 20, 30, alguns dizem até 50 quilômetros, as águas ficaram para cima. Então, diferente do que aconteceu com Moisés, né, o povo passou e tinha uma coluna de água muito próxima ao povo, aqui as águas ficaram paradas muito distante, muito longe, todo o rio ficou seco, e o povo pôde passar e entrar, nessas águas, aliás, de pés secos, né, não tinha mais águas. Então, eu queria deixar com você uma frase bem importante. Deus sempre escolhe situações impossíveis para manifestar os seus milagres, para que a honra e a glória sejam dele. Eu quero dizer uma coisa, se você tem condição de fazer aquilo por você mesmo, então não vai ser um milagre. Aquilo que é impossível para você de alcançar, de fazer, de conquistar, de ser curado, isso sim é um milagre. Mas os milagres, muitas vezes o pastor Davi já deu uma série aqui sobre milagres, né, do Senhor, muito legal. A gente já estudou muito sobre isso, existe muitas verdades na palavra a respeito de milagres, mas é que existe também muito sentimento no fundo dos nossos corações, de que isso foi para os dias da Bíblia. Lá a gente lê um monte de milagre, não é verdade? A gente vê os milagres que Jesus fez, a gente vê os milagres até em Atos, a gente vê aqueles milagres, mas hoje, onde estão os milagres? Eu quero dizer uma coisa a você, a gente precisa testemunhar mais esses milagres. Porque se eu chamasse aqui você, com certeza, eu teria um milagre para ser contado aqui na frente. Eu tenho um milagre para contar. Quem tem um milagre que poderia contar nessa manhã aqui? Então, olha ao seu lado, veja quantas mãos, fica com a mão levantada um pouquinho. Olha quantas mãos estão levantadas aqui. Quantas mãos estão levantadas. Muitos milagres na nossa história, muitos milagres que Deus fez, e muitas vezes, você sabe, que a gente perde a referência desses milagres. A gente para de falar sobre eles. Por isso é bem especial quando a gente senta com meu sogro e minha sogra, né? Eles estão naquela fase de contar as histórias que eles viveram, né? E são tantos milagres, são tantas coisas tão tremendas que Deus fez, e é muito bom, é maravilhoso, faz bem ao nosso coração, traz a certeza, a convicção, edifica a nossa fé. Então, quando você fala do que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus fez, você precisa falar como um testemunho de um milagre. O maior milagre, a pastora Raide falou a semana passada, qual foi o maior milagre? É um milagre da tua salvação. Esse é o maior milagre que você e eu temos para testemunhar. Esse é um grande milagre de Deus, porque você não tinha o direito de se aproximar de Deus, porque a sua vida de pecado, os seus pecados te faziam separação entre você e Deus. Mas a morte de Jesus trouxe você de volta para os caminhos do Senhor. Trouxe você de volta para a presença de Deus. Esse é o maior milagre. Eles continuam acontecendo hoje. Que coisa tremenda. Olha só o que eu coloquei lá. Vou pedir para continuar, né? No próximo slide, por favor. Milagres são únicos. Milagres são para os dias de hoje. Eles são únicos, porque as circunstâncias mudam, as pessoas envolvidas mudam, a história muda, mas o milagre é único, porque o milagre é seu. O milagre aconteceu na sua vida, Deus fez na sua vida, na sua história, no seu passado, nas coisas que têm a ver com você, por isso ele é único para você. Você precisa valorizar isso, né? Milagres são sempre para engrandecer o nome do Senhor, não o nome de pessoas, não circunstâncias. Não, porque às vezes as pessoas vão testemunhar, também conta mais do problema do que do milagre. Fica um testemunho. Enfatiza tanto o lado ruim das coisas. Os milagres são para engrandecer o Senhor. Milagres são testemunhos do poder de Deus aos povos incrédulos. Sabe, quem está do teu lado precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. Vai despertar fé no coração dessas pessoas. Eu acredito que Deus preparou esse milagre para Josué, porque todas as nações cananeias ficaram sabendo, ouviram o milagre tremendo que Deus fez ao seu povo. Já tinham ouvido da saída do Egito, mas agora, naqueles dias, do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, agora era com Josué.
O poder de Deus se manifestou e fez as nações tremerem. Fez os povos tremerem diante daquilo que Deus estava fazendo. Eu creio em dias de milagre. Gente, eu creio no povo de Deus, naquela China, testemunhando que não pegaram aquele coronavírus. O povo de Deus, os filhos do Senhor. Os filhos do Senhor, eles vão testemunhar. Nós vamos ouvir esses testemunhos. Eu creio nisso, gente. Que os dias são maus. Muita coisa ruim vai acontecer nesses dias. Prepare o seu coração. Eu não sou profeta do caos, eu só estou falando o que a palavra de Deus diz, né? Então você segura firme na mão de Deus e vai, minha filha. Para experimentar os milagres que Deus tem para você. Milagres são a manifestação do amor e do cuidado de Deus com o seu povo. Porque Deus te ama. Deus vai fazer milagre na sua vida porque Deus cuida de você. Deus se importa com você. E muita gente não recebe um milagre porque não consegue desfrutar desse amor. Não consegue acreditar nesse amor. Não consegue ser tocado, perceber esse amor de Deus sobre a sua própria vida. Ah, Deus cuida de fulano, Deus faz para ciclano, na vida dele acontece, eu já ouvi falar, eu já vi aquele outro, eu não sei porquê, mas acho que é só na vida do... Não, é para você, é para mim. Você pode desfrutar de milagres hoje. Deus quer levantar sua fé nessa manhã, meu amado. Deus quer despertar o seu espírito nessa manhã para crer na palavra. Talvez você chegou aqui desanimado, pensando, pô, minha semana foi difícil, talvez isso aconteceu, aquilo outro, mas o Espírito de Deus está aqui dizendo para você, creia, creia, levante-se em fé, levante-se em fé, e você vai experimentar os milagres do amor de Deus se manifestando sobre você, o cuidado do Senhor, dizendo para você, olha, fazendo você percebeu por 1 centímetro, você, por 1 milímetro, aquela cirurgia teria sido, se você não tivesse ido naquele médico, que não estava para, Deus não teria mostrado aquela situação? Será que a mão de Deus não está sobre você e você não tem percebido? Não tem desfrutado desses milagres porque não tem percebido esse cuidado de Deus, soberano e providencial sobre a sua vida? Quantas vezes eu já pensei assim, sabe, querido? Às vezes eu me atraso, fico chateada, pô, me atrasei para ir naquele compromisso. Eu estou assim, ou por causa do trânsito, ou uma situação. Mas muitas vezes o Espírito de Deus diz, eu estava te livrando de tal coisa. Eu estava te guardando em tal situação. Eu estava te protegendo. Quantas vezes você não sabe e eu não sei. Mas Deus está fazendo milagres hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você lembra também, há 2 domingos atrás, quando nós oramos aqui por cura? Quem lembra? Nós oramos por cura, por mover de cura aqui na igreja. Quem lembra? Queridos, durante a semana eu recebi 5 testemunhos de cura daquele domingo. 5 testemunhos de cura, de joelho. Olha, vários deles de joelho, que Deus tinha curado o joelho daquela pessoa. Recebi mensagens de irmãos dizendo, pastora, lembra aquele momento que você orou? Deus me curou. Deus ainda faz milagres hoje, gente. Deus ainda move hoje. Mas depende muito da nossa atitude. O que foi que você pensou naquele dia? Lá está ela orando de novo. Será que foi essa atitude que você teve? Será que quando você ouviu aquele momento de oração, você ficou pensando, não, mas não é para mim, não tem nada a ver, não é comigo não. O que Deus está fazendo, está movendo à sua frente? O que você está fazendo? Desperta o teu espírito, meu amado, para crer no mover de Deus. Venha para este lugar com expectativa. Quando o povo de Deus se reúne, Deus opera milagres. Eu vou dizer de novo, quando o povo de Deus se reúne, Deus opera milagres. Quando o povo de Deus se reúne, Deus opera milagres. Até hoje Ele opera milagres. Você crê nisso? Oh, Jesus amado, estar diante de um Jordão e atravessar ao pés enxutos era um grande milagre. Era um milagre que Deus tinha para aquele povo. Qual é o milagre que você precisa hoje?
Qual é o milagre que você veio buscar do Senhor hoje? Qual é o milagre que você crê que Deus pode trazer sobre a sua vida hoje? Deus está falando com você, meu amado. Perceba o que Deus está falando. Eu queria destacar o versículo 13, que diz assim: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, os soberanos de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Esse é um versículo muito semelhante, porque primeiro Josué profetiza esse versículo, depois esse versículo se cumpre. Ele se cumpre. E esse cumprimento tinha a ver com dois aspectos que estão dentro desse versículo. A arca da aliança, que simbolizava a sua presença, e a soberania do Senhor sobre toda a terra. O milagre tem a ver com a presença de Deus na sua vida. Com a presença de Deus que você e eu carregamos. O milagre tem a ver com quanto você carrega da presença de Deus. O milagre tem a ver com quanto da manifestação de Deus tem na sua vida. Quanto da palavra tem na sua vida. Quanto do Espírito tem na sua vida. Da forma como você carrega a arca da aliança sobre você. Que simboliza a presença de Deus. Meu amado, a batalha não é minha, não é sua, pertence a Ele. A batalha é do Senhor. Mas Ele vai fazer um milagre na sua batalha com a presença dEle na sua vida. Conforme você carrega a presença de Deus no seu dia a dia, na sua vida, no seu estilo de vida, no seu linguajar, na maneira como você se comporta com as pessoas, na sua primeira atitude com as pessoas, é a maneira como Deus vai fazer os milagres dEle na sua vida. Entende o que eu quero dizer? As oportunidades vão surgir diante de você, essa semana. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você vai estar no seu trabalho, vai estar na sua escola, você vai estar aonde Deus te colocou. E vão surgir pessoas diante de você, precisando de uma oração. Precisando de uma palavra. Precisando de uma palavra de Deus. Precisando de um toque de Deus. Precisando da manifestação da presença dEle. E você vai decidir naquele instante: eu carrego a presença de Deus, e por isso eu vou estender as minhas mãos, eu vou orar. E Deus vai fazer o milagre. Eu carrego a presença de Deus, e por isso eu vou crer por essa pessoa. Eu vou crer por essa pessoa. Ela não tem fé muitas vezes, amado. Ela não tem fé para aquilo que ela está vivendo, mas você pode estender as mãos e orar por ela. Não é a sua fé, é a fé dela. É a fé que envolve a tua vida, que você carrega. Os milagres envolvem a presença de Deus que nós carregamos. Isso me faz lembrar Atos, capítulo 3. Pedro e João indo para o templo, aquele momento lá, e está lá aquele homem deitado lá, mendigando há tanto tempo, olhando, pedindo esmola. Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, o que eu tenho? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho isso. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Meu amado, você não tem nada, mas Deus tem tudo na sua vida. Através de você, Deus pode fazer. E por fim, a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Tudo aquilo que aconteceu naqueles dias estava relacionado com a fidelidade de Deus. Havia uma promessa, que aquela terra, uma promessa dada a Abraão, aquela terra será sua, Abraão, será dos seus descendentes. Então, a palavra estava relacionada, aquele acontecimento estava relacionado a uma promessa que Deus tinha dado muitos anos antes a um homem. Um homem carregava uma promessa de Deus, e essa promessa se cumpriu naquele dia. Pensa comigo, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você carrega uma promessa de Deus. Isaías 40, uma passagem muito interessante. Deus está falando sobre a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Deus está chamando alguém para se levantar. E ali diz assim, que Deus clama, quem pode cumprir essa palavra? Não, todo mundo é como pó, como a relva, vai morrer, ninguém vai conseguir cumprir. E é um contrassenso ali, parece que é uma discussão, nas frases ali de Isaías, mas termina com essa passagem aqui,
A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ao mesmo tempo que ele estava dizendo, não tem ninguém que possa cumprir isso aqui. Ele está dizendo, não vai acontecer, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida? Quais promessas de Deus você tem se agarrado para viver? Porque eu tenho algumas. Eu tenho algumas promessas de Deus que eu não largo mão. Estou agarrado nelas, o povo diz, né? Estou agarrado nelas. Segura aquelas promessas, é minha. Você vive por uma promessa de Deus? Você vive por uma palavra de Deus? Você vive por uma promessa? Eu vivo por uma promessa de cura. Eu vivo por uma promessa de milagre na minha vida. Esse ano vai fazer 10 anos que eu tive o começo de câncer. Que um câncer foi descoberto. 10 anos que eu vou a um médico e faço todos os exames de novo. E cada vez que eu vou declarando, o Senhor é a minha cura. O Senhor é a minha cura. Ele é a minha bandeira. Eu levanto a bandeira do amor sobre a minha vida. Eu levanto a bandeira de cura sobre a minha vida. Eu levanto a bandeira de cura sobre a minha vida. Eu vivo por uma palavra de cura. Eu tenho consciência que eu dependo dessa palavra. Eu tenho certeza que eu dependo dessa palavra. Dessa promessa de Deus. Que promessa você? Por que promessa você vive? De que promessa você depende? Qual promessa você reivindica diante do Senhor? Que promessa você batalha, você luta, você guerreia? Por que promessa você guerreia? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você guerreia por essa palavra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você guerreia por essa palavra? Que nada vai faltar na sua vida? Você guerreia por que palavra? Você crê por que palavra de Deus? Como é que você vive? Porque você precisa viver pela palavra. Cada um de nós precisa viver por uma palavra de Deus. Essa era a promessa de Israel. Aquela era a palavra de Deus. Terra prometida a Abraão. E estava se cumprindo naquele dia. Então, para a gente resumir esse capítulo 3, Deus requer santidade aos seus filhos. Deus faz milagres ainda hoje. E Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Guarda isso do capítulo 3, a gente vai fechar agora com o capítulo 4, bem rapidinho, né? O que acontece no capítulo 4, quando a gente vai lá desde o início, é uma ordem da parte de Deus. Versículos 1 até o versículo 3, no capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens entre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês ao local onde forem passar a noite. Versículos 6 e 7. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Responderão que as pedras do Jordão foram interrompidas, responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Versículo 9, Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Que coisa tremenda, que coisa linda. Vamos seguir aqui para a gente fechar um pouquinho mais adiante. Em Gilgal, no final do capítulo, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor seu Deus secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor seu Deus fez com o Jordão como fez com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa para vocês, para que vocês também sempre temam ao Senhor, seu Deus. Que linda essa passagem, gente. Dê um grande aplauso ao Senhor. Que coisa mais linda essa passagem, que coisa tremenda. Olha só o que Deus fez. Deus diz para eles: tudo bem, vocês vão passar, passem. Agora tirem as 12 pedras e levantem um memorial diante
de Israel, esse memorial ficou em Gilgal. Esse memorial ficou ali levantado para que os filhos lembrassem daquilo que Deus tinha feito com o seu povo. E às vezes eu me perguntava, então, esse primeiro memorial foi uma ordem de Deus. O outro memorial que ficou também dentro do rio, né? Ficou lá no meio do rio, 12 pedras. Josué também colocou 12 pedras lá. Eu ficava pensando, puxa, mas por que ficou 12 pedras lá no rio, né? Ninguém vai enxergar quando a água baixar, né? Mas na verdade você tem que lembrar que o rio não era tão forte assim. E em alguns momentos aquelas pedras ficavam levantadas. O livro de Josué é um livro de memoriais. Dentro desse livro existem pelo menos 7 memoriais. A cada batalha que Josué vencia, a cada momento que Josué alcançava uma vitória, a cada coisa significativa que acontecia com Josué, ele erigia um altar, levantava uma pedra. Os memoriais tinham muito a ver com pedra no livro de Josué. A pedra tinha algum significado. Mas pensa comigo, pedra era uma coisa muito comum para eles, né? Tipo, é um deserto, tem muita pedra, tem muitos tipos de pedra. Mas sabe o que é interessante? Memorial você constrói com coisas simples, coisas comuns do seu dia a dia. Mas você pode torná-las algo significativo diante do Senhor. Quando você pega algo simples que Deus faz na sua vida, e você levanta e faz dele algo significativo diante do Senhor, você está declarando, o Senhor é o meu sustentador. Bom, eu quero dar um exemplo para você. A cada instante que você vai comer, e você ensina seus filhos que você precisa agradecer a Deus por aquela comida, você está estabelecendo um memorial diante do Senhor. Você está dizendo, ações de graças são um memorial ao Senhor. Ele me deu a minha comida, Ele me sustenta. Ele é o meu patrão, aquele que me sustenta. Amém? Estou te dando um exemplo simples. Hoje nós celebramos, né, a ceia do Senhor. Deixa eu primeiro dar a definição do que são memoriais, está ali, né? Memoriais são acontecimentos, são eventos que merecem ser lembrados. Registros históricos de alguém, com detalhes preciosos sobre alguém ou sobre si mesmo, ou ainda algo que se comprova a existência por um período de tempo de tal fato. Alguma coisa que aconteceu por um período de tempo e você registrou aquilo de alguma forma especial. Fez dele um evento na sua vida, fez dele algo grandioso, algo para ser lembrado. Né? Talvez o memorial mais famoso que a gente tem é exatamente a ceia. Amém? O memorial mais importante que nós temos é a ceia, porque esse memorial foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Antes de morrer, Jesus disse, eu vou celebrar essa ceia com vocês. Jesus estava comendo com os seus discípulos, estava celebrando uma Páscoa. E tinha comida, tinha vários tipos de cálice, vários momentos em que eles repartiram o pão, em que eles comeram a carne, em que eles estavam juntos. Mas parece que alguma coisa mudou, um instante especial aconteceu no final daquele momento, daquele jantar, vamos dizer assim, daquela ceia, no sentido de jantar. Ele parou e pegou aquilo que eles tinham de comum. O que ele tinha de comum, gente? Um pão sem fermento, um pão comum naqueles dias. Era muito difícil ter fermento, era mais fácil fazer pão sem fermento. Sabe que algumas regiões do mundo, eles não celebram a ceia com pão assim, eles celebram com outra coisa, porque eles não têm pão. Então o importante é o significado, a simbologia que aquele pão passou a ter. Aquele pão, então, começou a simbolizar o corpo de Cristo. Amém? Partido por mim e por você. Ele pegou alguma coisa comum a eles. Um cálice. Pegou aquilo e começou a declarar. Não é que aquilo se transformou no seu sangue. Aquilo não se transformou no seu sangue. Aquilo começou a simbolizar alguma coisa. Isto simboliza a vida. O sangue é a vida que você acaba por receber do Senhor quando entra em aliança com Ele. Então, você sabe que você precisa criar memoriais na sua vida? Existe um significado muito importante. Não pense, é só ceia. Não, a ceia é um momento importante para nós. Tem um valor especial. O memorial traz um senso de pertencimento e um senso de destino para nós. Quando eu participo desse memorial, eu estou dizendo, eu faço parte de uma aliança.
É pertencimento, eu pertenço a Deus, Ele pertence a mim. Tem a ver com o meu destino, porque Jesus falou para celebrar, como o pastor Trajano disse, até que Ele venha. Isso é o meu destino. Destino é a volta do Senhor, meu encontro com Ele, minha vida eterna, o destino que eu vou alcançar nele, que eu vou viver nele. Memoriais têm esse significado para você e para mim. São tão preciosos, tão importantes. A vida em família deve ser feita de memoriais, de boas lembranças, de momentos que ficam marcados na memória afetiva, na memória espiritual de uma casa. Mesmo que o seu pai ou sua mãe nem sejam crentes, com certeza você tem memórias. Às vezes as memórias são ruins, isso que é difícil, né? Mas eu e você precisamos ter memórias, ter marcos na nossa história. Por exemplo, deixa eu perguntar para você. Você já compartilhou com seus filhos como foi sua conversão? Você já contou para eles como foi o seu encontro com Deus? Como é que você se encontrou com Deus? Como é que Deus falou com você a primeira vez? O que é que Deus falou com você? Faça da sua conversão um memorial na sua casa. Faça da sua conversão um momento significativo, importante, onde você celebra o que Deus fez. Onde você ensina as futuras gerações a experimentarem a fé. Memoriais ensinam as futuras gerações. Trazem destino aos nossos filhos. Trazem destino à nossa história. Nossas histórias com Deus vão revelar o próprio Deus para a próxima geração. Quando você compartilha o que Deus falou com você num culto. Quando você compartilha o que Deus falou com você numa devocional pessoal. Quando você compartilha sobre Deus na sua casa, você está criando memoriais no coração dos seus filhos. O que é importante para você é o que você vai valorizar. Então, que seja importante para você as suas experiências, a sua história com Deus. E assim você vai transmitir para uma futura geração o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Oh, aleluia. Pode trazer o próximo slide aí para mim, por favor. Amém. Estamos terminando, né? A ceia, como eu falei, é o mais importante memorial deixado pelo Senhor. E você está num dia de ceia. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria pedir para os músicos virem. Estou terminando. Você está num dia de celebrar um memorial. Um dia em que você foi lembrado por Deus. Do seu amor, da sua morte na cruz. Da sua vida, da sua ressurreição. Porque a palavra diz que Ele vai celebrar essa ceia comigo e com você, quando Ele voltar. Há uma bodas do Cordeiro, há uma grande ceia na presença dEle. Há algo soberano, maravilhoso para ser feito na presença dEle, com o nosso corpo glorificado, que um dia eu e você vamos celebrar. Queria convidar você com seus olhos fechados a meditar um pouquinho do que Deus te desafiou nessa palavra. Deus quer te levar a experimentar milagres na sua vida. Mas você precisa, a cada milagre, estabelecer um memorial daquilo que Deus fez na sua vida. Para que haja gratidão no seu coração, para que você se lembre, para que você ensine uma próxima geração como Deus faz. E o que Deus fez na sua vida. O seu testemunho. Oh, Jesus. Quero colocar a conclusão aqui. O que nós aprendemos hoje? Está aqui no slide. Mas eu queria que, mais do que você, isso aqui é só para a gente relembrar o que nós falamos hoje. Queria que você, com seus olhos fechados, pudesse agora, nesse instante, pudesse se lembrar de algo que Deus fez na sua vida. A sua conversão. Um momento chave, onde você ouviu uma palavra profética, uma mensagem, uma devocional, onde você foi tocado, Deus falou com você especificamente, foi uma palavra rema para o seu espírito. Deus falou com você. Eu
queria pedir para você lembrar dessa passagem, desse momento na sua vida. Eu queria pedir para você até escrever ele no seu celular. Para que você não se esqueça do que Deus está falando com você agora, nesse culto, nesse exato instante. O Espírito Santo está falando com você. E Ele está te lembrando de memoriais, de marcos, de momentos da sua vida com Deus, onde Deus te desafiou, Deus te chamou, Deus te curou, Deus te lembrou de algo, onde Deus fez algo soberano na sua vida. Deus te deu um escape, um livramento. Eu quero te convidar a anotar isso. Pode ser num papel, no seu celular. Porque eu quero deixar um desafio com você nessa manhã. Você precisa celebrar aquilo que Deus fez. Então, você vai fazer disso algo especial, extraordinário na sua vida. E você vai falar sobre isso para alguém nessa semana. Você vai testemunhar disso para alguém. Para os seus filhos, para sua esposa, para alguém. Você vai testemunhar na sua escola, no seu trabalho. Ei, eu preciso te contar algo que Deus fez na minha vida, que eu nunca te contei. Foi um dia em que Ele me visitou, que Ele falou comigo, onde eu ouvi a sua voz, onde o seu Espírito aqueceu meu coração. Foi um culto, foi uma noite, foi uma madrugada. Foi o livramento num acidente. Deus está falando com você, querido. E você precisa fazer um marco com aquilo que Deus faz na sua vida. Faça disso um testemunho da sua história. Senhor, é com gratidão nessa manhã que nós queremos nos lembrar dos seus feitos na nossa vida. E declarar que nós vamos alcançar ainda mais milagres, Senhor. Há mais milagres na nossa frente. Há mais livramento. Há mais jordões para a gente atravessar. Há mais rios que vamos passar. Mais histórias para viver. Mas nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez. Aquilo que já aconteceu na nossa história. Nós queremos celebrar tua bondade, tua misericórdia, tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas. É com esse espírito, Senhor, de gratidão, que nós nos lembramos nessa manhã do nosso momento contigo, onde um Jordão na nossa vida foi aberto. Sabemos que o Senhor está nos pedindo para levantar um memorial com os teus feitos na nossa vida. Oh Deus, ensina-nos a fazer isso, Senhor. Ensina-nos a fazer isso, Senhor, na nossa história. Oh Deus, bendito é o teu nome, Jesus.